dela que não ela acompanhei. confessa, Daniel? O que ela disse que fez com seu pai? Diz tudo. É O quê? até difícil, assim, sabe? Eu falar. Mas ela disse que fez o crime, ela disse que O que ela teria feito? desmembrou. Ela, o teu pai, eu vou contando porque as pessoas podem não saber. É, Daí você vai me corrigindo se eu estou errado. Quando você vai certo. dormir, a sua mãe começa a discutir com seu pai, é isso? Ela leva ele para o quiosque que é mais distante da casa. Isso. Isso foi que a perícia constatou, né? Isso. Que perto de 4h30 da manhã, 5 horas, ela teria tido um conflito com ele, com meu pai, e aconteceu o que aconteceu. Como que Só ela que mata o seu ela, pai? pronto, ela diz e ela afirma várias vezes na reconstrução do crime que fez um movimento para, enfim, fez um movimento, certo, para derrubar ele, para, enfim, esganar, enfim. Por trás. Ela pega como Isso, mata-leão seu pai. Desculpa eu ter que entrar, é que senão as exatamente. pessoas vão entender. Até porque eu quero saber onde que estaria o seu irmão dentro desse desenho. Certo. Dentro do seu desenho, do desenho que a Polícia Civil fez, ela teria realmente feito mata-leão no seu pai? Não. Por que não? Ela fez de uma forma que a polícia científica de Pernambuco, isso eu li, tá, Beto? Eu Tá. li. E eu nunca vi algo tão forte assim, em relação a essa frase que eu vou dizer agora. A polícia científica afirmou: impossível ela ter feito sozinha o que ela fez. Do jeito que ela falou, e ela repetiu várias vezes, inclusive esse vídeo, ela reproduzindo várias vezes, foi no julgamento, foi posto lá. A perícia e o perito Benevides, que é chefe de polícia hoje do Pernambuco aqui, o perito, ele afirmou, ele colocou em laudo isso, que seria impossível ela ter feito sozinha. Impossível. Do jeito que ela falou que fez, de várias vezes, ela reproduzindo, seria impossível tanto derrubar quanto principalmente o movimento que ela disse que esganou meu pai. Então, em relação à força, em relação à posição da mão dela no pescoço do meu pai, seria impossível, impossível. Ela, em nenhum momento ela aproximou, isso a perícia afirma, né? Em nenhum momento ela se aproximou do que levaria a um rompimento, rompimento não, mas uma quebra de um osso, como Do foi o ocioide osso aqui. exatamente. Então, isso para a perícia científica, para a polícia científica, para a perícia, seria impossível ela ter feito sozinha. Sim, impossível. Isso, impossível. Impossível porque ela não teria. Você é um homem grande. Qual a tua altura? 178. Ah, tá. Então 178. tá. Tá na minha altura. Teu irmão é mais alto que Não, você. um pouquinho mais, acho que 1,80. Seu pai tinha que altura? Mais baixo, acho que 1,60 Eu vi e... na foto que o seu pai e a sua mãe são quase da mesma altura ali. Isso, são próximos. Então, por que a Exatamente. sua mãe não teria, segundo a perícia, condições de asfixiar o seu pai sozinha? Porque, Beto, a polícia mostrou que, primeiro, o Mata-Leão ela não conseguiu em nenhum momento demonstrar Ah, da maneira na correta, reprodução simulada ela não conseguiu fazer o movimento. de jeito nenhum conseguia reproduzir para derrubar o meu pai. Além disso, quando ela fala, eu fiz isso para justificar o ocioide, ela disse que fez uma esganadura, que foi de fato que levou meu pai a falecer. Ela não teria nem força, nem a posição da mão dela estaria de acordo com o que ela mostrou. Inclusive, na reconstrução, ela demonstra de várias maneiras. Assim, ela muda. Uma vez foi assim, uma vez foi com o joelho, outra hora foi sem o joelho. Então, ela, Nas né? Eles costas, perguntavam a mesma assim, coisa, ela dando apoio nas costas, é isso? isso já depois, quando meu pai estava no chão, né? Ela mudava muito, assim. Uma hora estava com o joelho, aí a polícia, oxente, agora você fez de tal jeito. Ela, não, desconversava. Então, assim, foi mostrado de várias formas pela perícia que ela não teria feito sozinha, tanto pela questão da força, pela questão que ela não tinha perícia em relação a mobilizar, né? E pela altura da mão. Então, assim, são vários elementos que mostram, Beto, que não exatamente a conclusão, que seria impossível ela ter feito sozinha. E por que a sua mãe matou seu pai? O que ela responde? Qual a motivação? Tem a questão financeira, mas eu não sei o que ela afirma, assim, não vi a resposta dela, sabe? Mas
que a polícia, a investigação mostra que ela não queria a separação e, assim, perder a parte financeira, ou seja, né, meu pai médico, ela não queria ficar com a casa, por exemplo, com a renda que ela tinha como farmacêutica. Então, tinha esse lado da questão da imagem, tipo, não vou ser divorciada, né, isso segundo a investigação, eu não sei como ela respondeu, eu não vi, eu não consegui, eu não consigo ouvir ela. Assassina eu posso ser, divorciada jamais. Tipo isso. É maravilhoso, não Outra é? coisa, eu sempre faço questão de mencionar isso. Meu cachorro, a gente tinha um cachorro, Dequinho, até todo dia eu falo dele aqui em casa. Todo dia eu comento dele. Ó, Dequinho, sempre que eu vejo um cachorro na rua, eu falo o nome dele. Ela, a Jussara, envenenou ele, o cachorro, um mês antes do fato. A polícia, né, Era um cachorro mostra que grande? um border collie, é um border collie. Mas por que ela fez isso, meu Deus? Para não A latir? polícia, exatamente, para não, porque o Dequinho, alguém chegasse perto da gente, ele atacava. Ah, não, se E meu ela pai já era matou muito cachorro, ela precisava premeditado, fazer um exame para ver se ela é premeditado, psicopata, né? né? Premeditado mesmo. Chega a essa conclusão, não foi algo repentino, né? Não foi uma briga assim repentina, sabe? Tem essa premeditação. Inclusive no dia que ela fez isso com o meu cachorro, com o Dequinho, eu chego tarde da faculdade, isso em abril, um mês antes, 2018. E ela fala, Daniel, não vá para a cozinha porque o Dequinho comeu algo estragado e tá vomitando, tá, né? E de novo, jamais eu pensaria que ela poderia ter envenenado. E como Só se que o sabe que ela teimoso, envenenou? porque depois foi provado. É isso que eu ia dizer agora. Por exemplo, ela fez, não vá lá, Daniel, não vá ver o seu cachorro porque ele tá vomitando. E eu, teimoso, eu falei, não, claro que eu vou ver o Dequinho. Toda vez que eu chegava em casa, eu ia ver ele. Ia o ver, enfim. E aí eu fui de encontro a ele. E ele, a boca, né, de espuma, assim, totalmente assim, quase não andando. Ai, E ela não, sim, ela disse que tinha comido algo estranho e tomou um remédio para curar, para melhorar. E por isso que ele estava daquele jeito. Ou seja, estava meio que mancando, mal conseguia andar e a boca espumando. De novo, jamais eu pensaria que veneno. Então eu fiz, eita, aí ela, não, amanhã ele tá melhor. Aí eu lembro muito disso. Também foi uma despedida. Dequinho, você vai ficar bem, tenha calma, né? Falando com o meu cachorro. Você vai ficar bem. E ele olhando pra minha cara assim, ele olhando pra minha cara, com o olho dele olhando pra minha cara, ele sem conseguir reagir, ele sempre pulava em mim, alegria demais. Eu lembro muito ele olhando pra mim, tipo, triste assim, olhando pra minha cara, e eu falando com ele. Fiquei um tempão com ele, Dequinho, você vai ficar bem. É só um remédio pra você ficar bem. Ele tava algo na ferida na orelha também, um mês antes. Enfim. E aí, nesse contexto. Então, assim, teve essa premeditação. mas é Entendeu? Chegou provado nessa. que ela envenenou por conta Sim, do que ela você confessa. viu. Ela Ela confessa? confessou. Sim. Que colocou chumbinho, veneno, né? Nossa, mas. Confessa. Meu Deus do Eu céu. sempre falo isso, Beto, porque para não esquecer do meu cachorro também, para você entender todo esse contexto Que, que ela fez. que- Porque se fala nossa. muito, no dia do fato, ela descobriu a senha do meu pai, viu fotos íntimas, né, Não, com se a, ela com já a pessoa matou o cachorro um certa. mês antes, ela já tinha descoberto tudo muito Pois antes. é. Então já tinha essa premeditação. Então, assim, não foi nada repentino. Então foi algo, e pela proximidade dos dois, Danilo e a Jussara, né, já tinha se construído essa narrativa de tipo, ó, vamos fazer alguma coisa. Você ficou com Olha, medo de essa ser coisa uma vai. próxima vítima? Hoje, sim. Até porque, Beto, eu fiquei um mês na casa com eles. Eu fiquei um mês na casa com eles, depois do fato. Então, hoje sim, poderia ter sido eu. Talvez se eu Nossa. tivesse visto na hora do fato, eles tivessem também feito algo comigo. E para entender a dinâmica do crime ainda, o teu pai teria morrido asfixiado, Isso. esganado, né? Sei lá. É, Asfixia seguido por geladura, algo nesse sentido. esganado, é. É pelo Isso. mata-leão, né? Quando aí ela põe ele dentro de um quarto desse quiosque, é isso? Esconde o Isso. corpo. É No, tipo um quartinho.
do Quando que lado ela. quirúrgico, né? Por que ela esquarteja? Ela tenta jogar o teu pai no poço, não consegue, volta com o corpo, não é Isso. isso? A investigação mostra que ela tentou, ela fala isso, né, afirma, que ela tentou colocar, mas não conseguia, o tamanho do meu pai e tudo mais, e precisava, Ele chega a entalar no poço, né? tipo isso. Sim, outra coisa também, a polícia mostrou que não seria possível ela Com força. fazer sozinha isso para arrastar ele e tudo mais. E pôr no poço e tirar do poço. Exatamente. E aí tem a Não ver tinha, com aquela história que você. Eu vou entrar no sermão, mas só para antecipar, por isso que você aponta que ele estava com dor na coluna no dia seguinte. Talvez desse no dia seguinte, movimento não, brusco. esses dias Nesses dias seguintes, seguintes. eu não consigo Desse afirmar o dia. movimento brusco aí. Quando ela. E ela esquarteja o seu pai, que momento? No dia seguinte, ela conta? Ela, pelo que eu lembro assim na investigação, foi no dia à noite, no dia seguinte, ou no dia 1, ou seja, dia 31 à noite, ou, né, nos 2 dias, quinta e sexta, no Que caso do você não estava 31 em casa. e dia 1. No dia 31 é quando eu estava, que eu saí algumas horas para ir para a academia. Nesse No dia 1 momento. eu já voltei normal. E E aí no dia 1 eu voltei normal. ela fala como que ela desmembra seu pai? Beto, eu vi, como assisti o julgamento dele, do Danilo, tem um vídeo dela contando, né? Que fez isso, fez aquilo. Mas com E até faca, isso com também serra, com o quê? foi com algum objeto contundente. Não Ah, sim, consegue, inclusive importante, mas não consegue, nunca conseguiram achar o que fez esse, isso? esse instrumento, não conseguiu. Inclusive teve até um golpe de algum instrumento também na cabeça. Então foram várias coisas. Teve a esganadura, mas também teve, né? Eu não consigo falar assim, sabe? Tudo Tipo, com bem, tá? precisão. Não, tudo bem. Só para as Pela, pessoas pela situação, entenderem. Depois de quartejar, eles jogam os pedaços do seu pai no poço e ela contrata uma pessoa para jogar cimento metralha, e isso, fala que tinha algum rato morto, porque já estava cheirando. Não é? isso. E aí eu convido as pessoas a assistirem a entrevista do advogado, que ele detalha mais esse. Não sei se já está no ar ou se estará no ar. Se não está, vai esperar um pouquinho para entrar. Se já está, já pode assistir. Porque eu não vou pôr as entrevistas simultâneas, né? Uma entra primeiro, outra entra depois. Mas aí, para entender melhor a dinâmica, eu vou respeitar você também nesse ponto, para você não ter que entrar nesse filme de terror. Como foi voltar para casa? Você chegou você chegou a voltar a morar na casa ou você nunca mais voltou? Nunca mais morei, Beto. Mas eu voltei para, por exemplo, pegar documento meu, Como é e sempre entrar naquele acompanhado, né? local? Horrível, horrível. Para mim é horrível. Tanto é que eu sempre ia acompanhado, né? Sempre ia no início acompanhado de pessoas para me ajudar a levar documento, trazer. E eu sempre ficava muito assim olhando, né? Tipo, eu vivi aqui, o que virou uma tragédia, eu estou participando disso. Então tinha esse sentimento assim, de, tipo, jamais eu quero estar aqui, jamais quero morar Claro. novamente. Não só na casa, mas no bairro, né? Morava sempre, cresci em aldeia, estudei lá. Então, assim, para frequentar a academia de lá, eu tinha vergonha, tipo, sabe? Para ir almoçar lá, eu tinha vergonha. Eu fiquei morando lá um tempo em aldeia, no condomínio, no outro apartamento, né? Uhum. Até hoje eu tenho um pouco disso, de tipo, Mas você não tem que ter poxa, vergonha, você é uma vítima. Quem tem que ter vergonha é sua mãe. O seu irmão é colocado na cena do crime também por uma conversa de WhatsApp que ele teve com a namorada durante a madrugada, que ele fala que vai até a cozinha, não é isso? Beto, então, foram várias coisas que levaram a polícia a colocar ele na cena do crime. Então, assim, talvez o promotor de justiça que fez o caso, fez o júri, talvez ele quisesse ou uma confissão ou uma câmera mostrando. Porque, para ele, só isso que ia comprovar. Mas, assim, pela perícia, meu advogado, Dr. Carlos André Dantas, inclusive um advogado incrível, como eu falei, até chorei no braço dele, assim, para você ver a confiança que eu tenho nele. E ele é um homem muito íntegro, muito ético, né? E representa muito bem a família. Então,
Muito difícil falar para mim assim, sabe? Muito difícil, Beto. Então eu já explico que o teu irmão ele estava conversando com a namorada, ele vai para a cozinha e ali ele poderia ter entrado no crime, segundo a polícia. Então, falando mais sobre ele, a polícia começa a colocar ele no crime pelo comportamento dele de início, né? Totalmente diferente de mim em relação à resposta à justiça, em relação às interrogações, e perícia de telefone, por exemplo, isso que você falou. O horário que ele foi dormir, muito próximo do que foi o crime, né? Próximo do crime. Além disso, o telefone do meu pai ficou alguns dias depois com sinal de GPS. O telefone Ela do seu pegou o pai telefone. ficou ali e ela recebendo as mensagens que você mandava pro seu pai. Exatamente. E inclusive eles foram um dia depois, alguns dias não, acho que um dia depois do fato, nesse contexto de greve de caminhoneiros, ela foi abastecer, eles foram abastecer o carro no posto. E aí ficaram na fila do posto de combustível por horas. E o sinal do GPS lá, com os dois no carro, né? Aí não sei se até o WhatsApp abriu na hora, enfim, teve alguma coisa nesse sentido de GPS. Os dois no carro por horas, isso no mesmo dia 31, ou no dia 1, enfim, dia 31. Os dois no carro por horas com telefone. Além disso, isso é que eu vou lembrando, tá? Eu não sei como foi a investigação, assim, nesse sentido. Mas muito sangue no quarto dele, que ele estava dormindo. Muito sangue no quarto dele. No meu encontraram sangue, mas, então eu sei, pequenas quantidades. E aí, o meu quarto, como era tipo de corretor, e era um quarto, duas camas, já era um quarto comum da casa. Então, provavelmente ela ou ele entraram, né, tocaram em alguma coisa, tudo mais. Mas no quarto dele, do Danilo, muito, muito sangue. Tanto é que ele argumenta que é, fez relação com a namorada e teria sangrado, teria Mas tido esse sangramento. o sangue foi comprovado que era do seu pai? Não poderia comprovar, porque se passou muito tempo, aí Tá, o DNA se perdeu. já tinha E aí, perdido. mas o que ficou assim, até eu nem sabia disso, soube no julgamento, a Natália, né, a comissária da Polícia Civil, ela afirmando com precisão, ela e o perito também, enfim, a quantidade que foi encontrada no quarto que ele estava dormindo. Uma quantidade, não era gotinhas, era tipo muito sangue. Ela até falou, ela ou ele, enfim, não lembro agora, explicou um pouco do luminol. Que o luminol ele não consegue pegar tudo, assim, nem o luminol em si, mas quando você faz uma foto de um luminol, né, mostrando que tinha sangue, não consegue pegar tudo que tinha de fato. Até pelo tempo que foi, né? Depois de um mês que a polícia foi lá. Então, a polícia afirma que tinha muito sangue no quarto de cima, em todo canto. Mesa, cadeira. Então, assim, né? Eles falam, o Danilo fala, não, porque foi relação sexual. Então, assim, muito sangue na cadeira, na mesa, Teria que ter tido no uma chão, hemorragia da pessoa com que ele tipo fez isso. sexo. Não tem como.